Boa noite aos internautas, pedindo desculpa ao pessoal que nos assiste pela internet por termos dificuldades na semana anterior de transmissão, mas estamos reiniciando as nossas tarefas. Meus amigos, nós estamos iniciando a classificação propriamente dita. Nós falamos de uma maneira geral a classificação de inteligentes, efeitos inteligentes, de efeitos físicos, falamos, enfim, da dificuldade que é essa classificação, mas hoje nós estamos então dando início praticamente à classificação que fizemos com base nos fenômenos inteligentes, anímicos e espiríticos. Anímicos, quando produzidos pelo espírito encarnado, que nós consideramos a alma, porque segundo o livro dos Espíritos, a alma é o espírito encarnado. Então, o que estamos dizendo aqui, realmente, nós, quando falamos em obsessão anímica, estamos falando de obsessão produzida pelo espírito encarnado. Bem, a obsessão anímica, vamos ver hoje então a dominação telepática. Os fenômenos anímicos são os produzidos pela alma da criatura encarnada. A alma pode atuar da mesma forma que o espírito livre, claro, guardadas as devidas proporções, né? Não é inteiramente livre. Nós podemos gerar fenômenos físicos ou fenômenos inteligentes. Então existem os fenômenos anímicos físicos e os fenômenos anímicos inteligentes. Nós podemos, pois, como almas, atuar no mundo externo e também transferir para nós mesmos as influências que recebemos externamente. Na obsessão telepática, para a gente compreender melhor, é preciso principalmente atentar para o que seja o fenômeno anímico. Os efeitos psíquicos que a alma encarnada pode determinar no mundo externo. A telepatia, pelas impressões transmitidas à distância, sem a utilização dos sentidos corpóreos. É isso que precisa ficar muito claro nos fenômenos anímicos. Bem, existem os fenômenos anímicos físicos, por exemplo, movimento de corpos, o ectoplasma que exala o nosso corpo físico e que é aproveitado não apenas pela nossa vontade de espíritos imortais, conduzindo essa força, como também nós podemos servir de intermediários. Então, o ectoplasma ser utilizado por entidades desencarnadas. Mas é preciso que cada um abra bem a mente para compreender que, como espíritos encarnados, portanto almas, nós podemos utilizar o próprio ectoplasma de forma negativa. São os fenômenos anímicos, obsessivos, que dizem respeito aos efeitos físicos. Há também a possibilidade, segundo Alexander Aksakov,
há também a possibilidade do aparecimento de duplos. Então, nós podemos deixar o corpo momentaneamente e nos deslocarmos. Nós já aprendemos isso, não é? Nós podemos deixá-lo e participar de acontecimentos à distância. São os fenômenos do duplo, né? Do desdobramento. Como também podemos ter esses fenômenos do duplo, ou os fenômenos de desdobramento e a corporeidade. O que é isso? Nós temos a possibilidade de nos apresentarmos em outra cidade, por exemplo, como se fôssemos espíritos com todas as suas vestimentas. Quer dizer, nós somos tangíveis, nós temos possibilidades de ser apreciados, vistos por uma multidão, por exemplo. Mas não está ali o corpo físico, está o corpo espiritual. Nós já citamos o caso de Santo Antônio de Pádua, não foi? Que defendeu o pai dele a 1.750 quilômetros de distância da cidade onde ele morava. Ele se desdobrou e foi defender o pai em Lisboa. O pai estava condenado à morte e naquele momento ele se materializou, se corporificou perante grande número de pessoas que estava ali para apreciar o sacrifício dele, quer dizer, a pena de morte. Quando ele defendeu o pai, conseguiu libertá-lo da sentença definitiva da sua morte. Então, ele estava com o corpo em Pádua e com o outro corpo aonde? Em Lisboa. Mas ele estava corporificado, o que nem sempre acontece quando a gente se desdobra. Nós podemos ir desdobrados, mas não corporificados num determinado lugar. Certo? Alguma dúvida? Não entendi bem isso, como que é? Como? O corpo, essa eu não entendi muito bem essa parte. Só com o perispírito você vai. Ah, certo. Corpo espiritual, No caso né? do Eurípides, quando estava Isso. Então, vamos ver o caso Anésia e Jovino, para que a gente guarde bem o que significa dominação telepática. O casal jantava junto com as 3 filhas. Quando chegaram Alvos, André Luiz e Hilário, e foram chamados por uma parente da Anésia, que estava muitíssimo preocupada, porque ela vinha apresentando problemas sérios psíquicos, resultantes de uma conduta que se repetia há vários meses. Que conduta é essa? Ela estava entrando na faixa ou na sintonia de uma senhora e estava reagindo de maneira negativa perante o ataque da fascinação ou da telepatia. Nós vamos explicar. Então, o Jovino estava sofrendo uma estranha fascinação de outra mulher. Ele estava desinteressado da esposa e das filhas. Elas conversavam muito durante o jantar, mas ele estava com um olhar distante, não participava em nada do que se passava na casa dele. Dia e noite deixava-se dominar pelos pensamentos únicos de fascinação. No trabalho, na via pública, era ela, esta senhora, que
sempre assenhoreava-se da sua mente desprevenida. Ele estava, então, totalmente fascinado pela mente, por uma senhora que se constituía na parceira dele, quer dizer, fora do casamento. Então, para o mundo espiritual, ele era um mísero obsidiado autêntico, estava sob o controle de uma criatura encarnada. Ao jantar, então, Anésia, Jovino e as 3 filhas, ele se mostrava alheio. Terminado o jantar, ele foi para uma sala próxima e começou a ler os jornais. E disse para a esposa que ia sair a negócios, que ele não poderia ficar. E ela então perguntou a ele ingenuamente, né, se ele voltaria para as preces que eles iriam fazer no culto do Evangelho no lar. E ele, de uma maneira sarcástica, disse que provavelmente ele não teria tempo para rezas, para as preces, né? E aconteceu que ele se aprumou todo, saiu, né? E quando ele saiu batendo a porta, a esposa começou a pensar no que ele tinha dito. Então vinha-lhe a seguinte indagação, né? Negócio, como? Né? Isto é desculpa, né? Surpreendentemente, apareceu a imagem de mulher, a mesma que apareceu para o Jovino, surgiu-lhe à frente dos olhos, qual se fora projetada sobre ele à distância, aparecendo e desaparecendo com intermitência. Aqui nós temos que recordar o que nós já estudamos até agora. Nós sabemos que na mediunidade existe um grau de hipnose. Lemos isso. Sabemos também que a mediunidade só funciona por sintonia. Mas nós estamos também aqui, neste caso, vendo que é uma sintonia negativa. É, sim, uma fascinação, uma dominação telepática. Quer dizer, existe sim a sintonia entre os dois, mas o resultado é negativo para ambas as partes, embora eles não considerem dessa forma. Então, isso que é projetado à distância sobre o Jovino, né, aparecendo e desaparecendo, parece o piscar de um farol que está sempre emitindo, né, as luzes, e essas luzes acendem, apagam, acendem e apagam. Esta é uma boa ideia para a gente visualizar a questão da emissão do pensamento sob a forma de ondas. As ondas emitidas por essa senhora eram captadas pela mente do Jovino como se o farol, né, estivesse constantemente emitindo as ondas e teria então um outro farol, a mente dele, para captar, para receber essas ondas emitidas. Este é o caminho da mediunidade por hipnose, ou a mediunidade por ondas, em que nós não temos o pensamento emitido sob a forma de partículas, mas sob a forma de ondas.
E essas ondas chegam e são captadas hipnoticamente. Daí se instalar o processo de fascinação. Bem, ele ficou mais distraído, mais entediado, e depois de apurar o nó da gravata, bateu a porta com força e retirou-se. Quer dizer, ele estava realmente dominado por esses pensamentos que chegavam como ondas emitidas pela mente desta senhora, e que ele, por estar em sintonia perfeita, recebia de maneira total essa influência. Aqui vem o que a Anésia começou a pensar e a elucubrar com a saída do marido. Então, ela diz: negócio, negócio. Quanta mentira. Uma nova mulher, isso sim. Mulher sem coração, que não nos vê os problemas. Dívidas, trabalhos, canseiras, nossa casa hipotecada, nossa velhinha a morrer. A mãe de Anésia estava nos últimos momentos da vida física. Nossas filhas cedo arremessadas à luta pela própria subsistência. Quando ela começa a pensar assim, surge na sala a mesma figura de mulher aparecendo e reaparecendo ao redor dela, ao redor de Anésia. E a questão que eu disse dessa visualização, que parece um farol e realmente funciona como tal, como se essa mente estivesse constantemente emitindo ondas. Essas ondas estão sendo captadas e essa captação leva a uma obsessão que nós denominamos obsessão anímica, porque é exercida por uma criatura encarnada. Isto, então, funciona como se fosse uma hipnose à distância, mas à medida em que a Anésia vai pensando sobre o que está acontecendo, ela estabelece uma maior sintonia com essa pessoa e passa, então, a viver um drama muito mais pungente. Porque a Anésia percebeu a presença dessa alma na sua casa, corporificada ali, na sua sala. Embora, claro, as meninas, por exemplo, não pudessem ver, nem sentir. Pensamentos tempestuosos começaram a surgir para Anésia. Conheço-a, falava ela. É uma boneca de perversidade. Horrível criatura. Víbora traiçoeira. Esmagalaria com os meus pés se não fosse a religião. Estabelece-se então a sintonia obsessiva de fascinação, em que as duas almas se degladiam. À medida que a Anésia monologava em termos de revide, a imagem projetada de longe abeirava-se dela com maior intensidade, como que a corporificasse no ambiente para infundir-lhe mais amplo mal-estar. Visivelmente materializada aos olhos de Aulus. Por que aos olhos de Aulus?
porque são espíritos que estão ali acompanhando tudo aquilo que se passa. Para Aulus não havia dúvida, a mulher estava ali presente. Com Anésia, o que se deu? Ela não via com os olhos carnais, mas ela percebia que aquela senhora estava ali presente na sua casa, como que corporificada. Assumindo a posição de francas inimigas, passaram à contenda mental. Lembranças amargas, palavras duras, acusações recíprocas. Anésia passou a sentir desagradáveis sensações orgânicas e muita tensão cerebral. O mais incrível é que diariamente esse conflito se repete. Por isso mesmo, a entidade que é parente de Anésia solicitou a interferência de Aulus, André Luiz e Hilário Silva. Por quê? Porque isso estava ocasionando um desequilíbrio orgânico em Anésia. Ela estava muito depauperada do ponto de vista do seu equilíbrio mental, psíquico, em virtude dessas contendas constantes e que se repetiam, né, diariamente. Jovino estava sob a imperiosa dominação telepática, mas não era diferente com Anésia. Envolveu também Anésia num regime de influência mútua. Anésia não vive em clima de perdão incondicional, por isso entra na faixa e fica obsediada também. Só que para a Jovino, a obsessão é prazerosa, pelo menos momentaneamente, porque ele entra na faixa, na sintonia daquela senhora, mas para a Anésia era uma verdadeira tortura mental em virtude das brigas constantes que travavam diariamente uma com a outra, dizendo impropérios, dizendo, né, palavras duras, ásperas, que traziam muito desgaste emocional para Anésia. Eis aí a descrição de uma dominação telepática, da influência do encarnado sobre encarnados, não apenas sobre o marido, mas devido à ligação que há normalmente num casal, quando estão sob o mesmo teto durante muito tempo, existem vasos comunicantes mentais entre o esposo e a esposa. E é natural que, sofrendo o assédio desta criatura encarnada, ele passe naturalmente a transmitir a mesma sensação para a esposa, só que os resultados são bem diferentes. Para um, né, o resultado é prazeroso, porque do ponto de vista moral ele não está analisando a obsessão sobre a qual está manipulado, mas ela não aceita, né, e por isso o desgaste é enorme, do ponto de vista mesmo da própria substância espiritual que compõe o nosso sistema nervoso e que vai se gastando com o tempo. Então, o que é a dominação telepática? É a influenciação de almas encarnadas entre si, a ponto de se constituir em perigosa obsessão, nesse caso,
obsessão para Jovino e obsessão para Néstor. Porque, embora para ele seja prazeroso, do ponto de vista moral, ele também tem desgaste. E ela, muito mais que ele. Então, milhões de lares podem ser comparados a trincheiras de luta, em que pensamentos guerreiam pensamentos, assumindo as mais diversas formas de angústia e repulsão. Este fenômeno, segundo Aulus, pertence à sintonia. Quando ele diz que esse fenômeno pertence à sintonia, ele está dizendo que a mediunidade em jogo é por ondas e não por partículas. É por hipnose. Uma hipnose bem mais acentuada do que aquela que a gente tem no fenômeno mediúnico comum. Nós, quando há muitos anos, no atendimento fraterno, nós tivemos a oportunidade de analisar um caso exatamente igual. Mesmo problema. A traição do marido, entre aspas, né? A intromissão de uma senhora na vida da mulher que aqui esteve e a falta de perdão incondicional para a situação, levando-a a uma obsessão telepática, a uma obsessão anímica. E o quadro foi igual ao que nós tivemos a oportunidade de observar aqui nesta casa. Então ele é um fenômeno muito mais comum do que a gente pode imaginar. E também esta fala dos espíritos de Aulus, por exemplo, né, dizendo que essa influenciação de almas encarnadas é comum. Quando nós entramos, às vezes, num lar, parece que tudo está arrumadinho, tudo em ordem, né? Um silêncio, muitas vezes, muito grande, não há brigas, pelo menos audíveis. E o que você observa? Uma guerra surda entre os elementos daquele lar. Por quê? Porque as produções mentais negativas existem e as guerras mentais pululam dia e noite dentro daquela casa. Então, essas questões de obsessão anímica, elas precisam ser levadas muito a sério. Porque elas são muito mais comuns do que nós podemos imaginar. Quando estamos num ambiente em que você observa que não há harmonia, mas também não há uma guerra perceptível, pode procurar, porque por trás a guerra come solta. A guerra existe de mente para mente, embora não surja na realidade com aparência total. Pode dizer? No caso, por exemplo, do desencarne de uma das partes, aí a coisa pode ficar pior, né, doutora? Isso, porque aí, ao invés de termos uma obsessão anímica, nós vamos ter uma obsessão espirítica. A tua pergunta me leva a esclarecer a diferença entre uma coisa e outra. Enquanto estamos encarnados, a obsessão é anímica. De alma encarnada para alma encarnada. Mas quando a pessoa desencarna e ela volta encarniçadamente na mesma luta, é uma obsessão espirítica. Deixou de ser anímica. E é uma obsessão que pode ser considerada pior. Que não dá para resolver ali, até que apete, né? Então,
O que os espíritos ressaltam, e que eu julgo que é muito importante de nós discutirmos nesta noite, são os antagonismos em família. Por quê? Inimigos ferrenhos do passado renascem como pai, mãe, irmãos, parentes que moram juntos. E como eu disse, nem sempre as guerras aparecem. Elas são frustras, ou elas são detonadas do ponto de vista, né, mental tão somente. Mas não deixam de ter um caráter muito grave, porque leva a tensões, a separações e mesmo a assassinato. Porque muitas vezes, como esse clima não aparece, não há uma possibilidade de detectar do ponto de vista normal essas guerras, elas acabam levando a situações incríveis de destruição dentro do lar. Pode falar alto. Mas se elas aparecem, se existe essa agressividade, essas guerras no lar, também não quer dizer que não exista a obsessão, né? Não, exatamente, porque se elas aparecem é porque a obsessão já começou. Né? Porque as pessoas podem se expressar, elas podem tentar resolver, sei lá. por exemplo, os campos de irritação, né? As cóleras, as idiosincrasias enormes entre um e outro, né? A ponto de levar a discussões que fogem completamente ao controle, já significou que essa guerra estava há muito tempo detonada, mas estava escondida num nível mental. Mas quando ela surge no dia a dia de nossa vida, aí então ela começa a mostrar o seu caráter destruidor em larga escala. E o que faz a gente passar dessa questão de partículas para ondas? Então, nós teremos que ter aulas de física quântica, e no momento, o livro é muito extenso, 270 páginas, nós não estamos podendo ainda analisar a mediunidade por partículas e a mediunidade por ondas. Que o pensamento, como nós já vimos aqui, e é bom ressaltar, o pensamento tem matéria. Essa matéria, ele é constituído de partículas. E essas partículas obedecem à lei dos quantas de energia. Mas isso é uma propriedade da pessoa? Propriedade do pensamento. Não, mas... Da pessoa? Pois somos nós que pensamos. Somos nós que pensamos. E a velocidade é maior Uma que a pega luz, isso e outra não pega. Uma emite um tipo de onda e outra outro, não? Não. Não é isso que nós estamos falando. Ela está emitindo um tipo de onda e você está sintonizando. É isso que nós estamos falando. A mediunidade por sintonia envolve uma mediunidade por ondas. Mas, por exemplo, num campo de mediunidade de psicofonia, é mais difícil, que a mediunidade ela se aparece mais sob a forma de partículas. Mas, se vocês desejarem, a gente pode dar um curso de física quântica, mas não vai poder ser nesse ano, tá bom? Vou chamar a gente que entende, né? Bom, na obsessão de natureza anímica, nós temos que levar em consideração os antagonismos domésticos, os temperamentos aparentemente irreconciliáveis entre pais e filhos, esposos e esposas, parentes e irmãos. Resultam dos choques sucessivos da subconsciência, conduzida a recapitulações retificadoras do pretérito distante. As guerras em família
resultam de guerras anteriores, de problemas vividos em existências anteriores e que se repetem no ambiente doméstico. E quando se repetem, se constituem em obsessão de natureza anímica, porque é de encarnado para encarnado. Na tela mental surgem as situações escabrosas de outras vidas. Por exemplo, no livro Missionários da Luz, nós acompanhamos a reencarnação de Sigismundo. Quem leu Missionários da Luz? Sim. Então, no capítulo 13, nós temos a descrição do renascimento de Sigismundo. Aonde eu quero chegar? Ali, vocês poderão acompanhar que Sigismundo, em outra vida, que não foi tão distante assim, matou quem? Matou Adelino, seu pai de agora. Vocês acham que essas duas alminhas vão viver na santa paz do Senhor? Vocês acham? Eles vão ter problemas para resolver. Porque mesmo para reencarnar, o Adelino teve que ser convencido por Alexandre, o instrutor, a perdoar, né, ao Sigismundo, a fim de que o Sigismundo pudesse renascer. Porque todos os espermatozoides que ele produzia, ele, Adelino, morriam no nascedouro. E morriam por quê? Porque ele não queria que o Sigismundo nascesse. Principalmente ele, que ele fosse o pai. Então, vejam bem como é complicada a vida terrestre, né? E a vida humana. Por quê? Finalmente, pelo poder persuasivo de Alexandre, Adelino aderiu. E aí caiu aquela pesada nuvem, os espermatozoides começaram a valer, e ele finalmente pôde deixar nascer, né, ou houve a concepção do Sigismundo. Bem, então nós estamos prevendo que ao longo da existência alguma coisa vai ter. E o Sigmund Freud estava certo. Quer dizer, né, o complexo de Édipo iria se manifestar, né, nele, no Sigismundo, com larga intensidade. Por quê? Porque ele matara o pai de agora pela mãe que o estava recebendo. Se quisermos compreender os problemas psicológicos humanos, nós temos que nos reportar a encarnações anteriores. Senão nós vamos errar. Nós não vamos entender o que se passa. Então, isto aqui é muito importante. A gente ter em mente que quando o lar não vai bem, quando existem antagonismos dentro da família, os antagonismos domésticos, os temperamentos diferentes, aparentemente irreconciliáveis entre pais e filhos, esposos e esposas, parentes e irmãos, resultam dos choques sucessivos da subconsciência, conduzida a recapitulações retificadoras do pretérito distante. Isto é sumamente importante para a educação das crianças, para a nossa própria orientação como pais, como irmãos, enfim, como seres humanos. Bem, eu entendia muito que quando eu era criancinha
E já lá se vão tantos anos, né? Que a gente perdeu noção, né? Então minha mãe escutava as novelas pelo rádio, não havia televisão. E apareciam as biografias dos grandes astros, né? E de vez em quando, no meio daquelas novelas, apareciam os noticiários dizendo que o fulano de tal, o ator fulano de tal, se separou de fulano de tal por crueldade mental. E aquilo me trazia um transtorno na cabeça. Como assim? O que é crueldade mental? Para mim era um palavrão, né? Então, somente mais tarde, lendo André Luiz, e ao fazer esse livro, A Obsessão e Suas Máscaras, é que eu entendi. Essa crueldade mental, ela nasce exatamente das brigas homéricas que a gente tem de pensamento para pensamento. São as guerras mentais. E que tornam a vida em família insustentável. Então, diz-nos Paulo, nesse livro Nos Domínios da Mediunidade, que a criatura com dominação telepática era uma candidata séria à loucura. Ela é levada a isso. A melhor maneira de extinguir o fogo é negar-lhe combustível. Essa é a palavra de Aulus. Melhor maneira de extinguir o fogo é negar-lhe combustível. O que ele quis dizer com isso? O aconselhamento que eles deram a Nésia. Minha filha, perdoe. Não pense na mesma direção. Modifique a sua conduta. Não era a senhora que atravessara no caminho dela que deveria modificar-se, mas sim ela, porque ela tinha capacidade de compreender muito maior. Então, eu creio que essa frase, ela, de uma certa forma, ela galvaniza tudo aquilo que nós vimos nesta noite. Para que a gente se liberte de uma obsessão telepática, ou de uma obsessão anímica, qual esta, que é grave, nós temos que negar combustível a quem nos procura com essa intensidade. Nós não podemos responder na mesma moeda. Ou antes, como o Chico gostava de nos falar, não passemos recibo. Não devemos passar recibo. Algo que ele repetia muito quando estava no trânsito para o Galves, que o conduzia para vários lugares. Meu filho, não passe recibo. Por quê? As fechadas, os xingamentos do trânsito. Porque ele sempre nos disse que o trânsito está cheio de obsessor. Passe recibo para ver o que vai acontecer. Os noticiários nos trazem, sim, os resultados disso. Mortes no trânsito. Não é isso? E nasce do quê? De uma faísca. Então, a questão básica está aqui, para resolvermos esse problema obsessivo. Ah, mas me ofendeu, mas interferiu na minha casa, mas é uma safada, mas não pode... Sim, continue com esses pensamentos, quem vai sofrer é você. Quem vai para um hospício é você. Agora a gente se pergunta, vale a pena? Vale a pena? Não, não vale. E todo tipo de obsessão nós vamos verificar que no fundo é isso. Perguntar se vale a pena. A obsessão de encarnado para encarnado está muito ligada à questão, então, dos estudos do fenômeno anímico. Aksakov já nos dizia que na telepatia
é difícil precisar o momento no qual o fato anímico se torna um fato espirítico. Eu explico. Enquanto a gente está agindo como uma alma encarnada e emitindo os pensamentos negativos de ódio, e que nós estamos interferindo na vida de alguém negativamente, pode haver nesse pacto, ou nesse fato, melhor dizendo, uma interferência de espíritos que vão agravar o quadro da obsessão do encarnado. Então, nesse caso, nós teremos um fenômeno anímico espirítico. Por quê? Porque espíritos aproveitam a invigilância dos encarnados para tornar a obsessão ainda mais cruel. É isso que o Aksakov quer dizer. Então, eu fico às ordens para alguma pergunta que deseje fazer, alguma observação, porque por hoje é esse o nosso estudo. Relembrando que é a primeira aula, propriamente dita, da nossa classificação das obsessões. E a primeira aula diz respeito à obsessão de encarnado para encarnado, e que é preciso prestar atenção, porque nem sempre nós julgamos que estamos interferindo indebitamente na vida do outro, mas muitas vezes estamos. E é preciso que a gente faça um julgamento de consciência claro, justo, e que a gente se compenetre de que não deve interferir na vida de ninguém, a não ser para ajudar. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de fazer? Doutor, esse negar combustível, né? Que procedimento a gente poderia tomar para bloquear essa? Olha, Davaldo, eu acho que em primeiro lugar tem que vir um sentimento de humildade. Porque se não aflorar a humildade em nós não vamos perdoar. Nós vamos emitir pensamentos na mesma direção e, se possível, com maior ódio. Então, o que nos faz pensar de uma forma calma, pacífica, não retribuindo o que o outro está desejando para nós ou está fazendo? É o reconhecimento de que é um irmão ou irmã nossa, que ele tem, ela ou ele tem o direito de agir como bem entende, mas que nós estamos sob a proteção de espíritos superiores, que nos dão as melhores ideias para que nós não respondamos da mesma maneira. Então, se a pessoa emite para nós pensamento de controle, de subjugação, e para dizer o seguinte: eu mando, eu faço, eu aconteço, eu controlo a sua casa, que é o mais comum quando nós nos deparamos com a obsessão anímica. Então, o que você tem que emitir para negar combustível? Você tem que fazer exatamente o contrário. Você é minha irmã, ou você é meu irmão, nós todos vamos desencarnar, nós vamos responder pelos nossos atos, e eu não desejo revidar nenhum pensamento negativo com o qual você está me presenteando. Eu não vou nessa mesma direção. Aí vem a meditação, né, a leitura de uma página importante, a prece, né? Se possível, como diz Kardec,
Pouca gente leu isso aí, mas é verdade. Colocar o nome dela em tudo quanto é centro. Porque o Kardec era formidável. No livro A Obsessão, ele disse assim, quando o caso é grave, coloque em várias fontes de vibração positiva, várias casas espíritas. E eu faço muito isso. Quando o caso é grave, a gente tem que fazer isso. Porque são fontes vibrando a fim de que a gente não entre na caixa. O problema é passar recibo. Pode ter certeza que essa é a melhor expressão. Eu não conheço outra. É que a gente se coloca muito na condição de vítima, né? É. E aquilo fica. A situação de vítima leva-nos a acreditar que a pessoa que está emitindo aqueles pensamentos é maldosa, que nós não merecemos nada disso, que nós somos pessoas extraordinariamente importantes, muito santas, e que esta pessoa está perdida, né, diante do amor divino. E é um julgamento, né? Mas, como diz Emmanuel, quando a gente lê várias obras dele, ele diz o seguinte, que se nós quisermos melhorar, nós temos que ler a vida dos santos. A vida das pessoas que passaram por esse mundo sem reivindicar nada para si mesmo. Porque se você começar a olhar na retaguarda, você só vai ver gente igual a gente mesmo. Quer dizer, que não presta. Então, eu quero dizer, bem quente que eu estou fervendo, é isso que eu quero dizer, né? Que a primeira coisa que você faz é responder violentamente, não é isso? Não, você vem quente, venha, eu estou fervendo, não é? E aí é que a coisa desanda de vez e você não tem condições de controle da questão, não tem. Né? Agora, todos nós vamos dizer, mas é difícil, isso é só para Cristo, não é isso? É o que mais se ouve. No entanto, existem pessoas que são cristãs e que não são espíritos de alta hierarquia e que conseguiram. Então, é como diz Emmanuel, nós temos que selecionar leituras, biografias, né, de pessoas que nos impulsionam para o bem. Porque a primeira coisa na dominação telepática é o orgulho. É você se ver dominado por alguém que invade a sua casa e que tenta te impor as condições dela. Então, o sentimento que você tem é de perda, da perda da batalha, mas é sobretudo o orgulho ferido. É orgulho ferido. Com que direito? Com que direito você faz isso para mim, etc, né? Mas se você lê Renúncia, aí você diz assim, meu Deus, Renúncia. Ela foi procurar todas as personagens que mais contribuíram para a infelicidade dela e da mãe dela. E tomou conta de uma senhora, né, até o final da vida dela, a que mais prejudicou-a. Ela estava totalmente descontrolada do ponto de vista da enfermidade mental. E essa mulher maravilhosa ficou ao lado dela até a desencarnação. Nunca se perguntou por que essa mulher fez isso com elas. Acabou com a vida da mãe dela. Acabou com a vida dela. Vê. Então aí a gente nota que Emmanuel tem razão. Nós temos que procurar pessoas que nos deem exemplo do que é certo. Porque do que é errado a gente vê todo dia. A gente vê todo dia. Mas se você tem um exemplo desse, um livro extraordinário como Renúncia, você fica se perguntando, mas será que um dia eu não posso ser assim também? Né?
E tem aquela história, né, Davone? Você cai hoje, levanta amanhã. Hoje podemos ter errado, amanhã a gente melhora. Nós nunca podemos desistir, que a reforma íntima é realmente o escopo principal da nossa vida aqui na Terra, né? A reforma interior. E se você só reforma pelo autoconhecimento. Onde é que eu erro? No que eu caio? Quais são os problemas que ainda não me deixaram ser cristão? Né? Agora, ter coragem para facear um por um dos nossos defeitos. E se eu caio hoje, provavelmente eu farei todo o esforço para não cair amanhã. É assim que tem que ser. Né? Ah, é impossível ser para Cristo. Não é. Porque como é que os outros evoluíram e nós não? Alguma razão tem para que isso seja dessa forma. O que fica, né, do exemplo das almas que se libertaram é a aquisição da humildade. Sem isso, você não perdoa, não. Não. Né? Pode ser até assim, da boca para fora pode ser, né? Mas interiormente a dificuldade é grande. Então vamos para a próxima aula. Nós vamos continuar estudando a obsessão anímica, né? São capítulos muito interessantes e que vão abrir os nossos horizontes, principalmente para a vigilância. Muito obrigada e até lá.